santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como em todo o universo. O pão de cada dia dá-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como soubermos perdoar quem nos ofende. Não nos deixeis cair em tentações. Livrai-nos, Senhor, do mal, que assim seja. Com esta prece, com a permissão dos espíritos mentores da nossa casa, nós abrimos a reunião de hoje, um voto de paz para os que se encontram em aflição. E Jesus seja louvado. Aqui para o tratamento espiritual. Mais tarde, quando nós tivermos nossas instalações, aí mesmo vocês estão contribuindo para a construção aqui ao lado do nosso salão de desobsessão, nós vamos realizar trabalhos mais específicos, que agora a gente não tem condição. Vê que aqui a gente está improvisado aqui no palco. E aí nós precisaríamos de espaço. Vamos ter espaço aqui e aqui embaixo também. Nós vamos ver se fazemos uma sala aqui embaixo para trabalhos mais direcionados, né? Nós estamos planejando aí, inclusive um trabalho em laboratório que nós precisamos fazer de pesquisa em torno dos fenômenos espíritas. Vamos reativar isso aqui na Bahia, porque acho que as pessoas não estão preocupadas dentro das casas espíritas com os fenômenos, porque há um rançozinho, né, contra a manifestação dos espíritos. Pessoas querem hoje entrar nessa de inteligência emocional, tal, né? Fazer com que as pessoas façam reflexões, né? Depois. Então, esse trabalho que fazem por aí é muito importante, mas nós preferimos fazer a pesquisa, o trabalho de pesquisa. Nós vamos nos reunir com pessoas com problemas de depressão, por exemplo, conversar, fazer uma espécie de terapia, sem invadir o terreno do psicólogo, nem do psicoterapeuta. Então, são esses os planos que nós temos para o tratamento da desobsessão aqui nesta casa. E aí precisamos da ajuda de vocês, para que possamos construir esses espaços. Porque nós não contamos com a ajuda de ninguém, nem do governo, nada. Nós só contamos com vocês mesmos, mais ninguém. Uma vez uma pessoa reclamou porque nós estamos cobrando o seminário. Quer dizer, não temos despesas, né? É a única fonte de recurso nosso, é justamente o seminário. Tem a cantina, tem a livraria, mas o seminário, né, tem um volume de recurso mais expressivo e nós precisamos fazer não só pelos recursos, mas para divulgar a doutrina. Nós precisamos divulgar o espiritismo. Porque há quem pense que o espiritismo já está suficientemente divulgado, e não está. A maioria das pessoas não conhece. Eu sempre estou voltando também batendo essa mesma tecla, porque há necessidade de divulgar a doutrina espírita. Ou nós divulgamos, ou então as pessoas vão ficar confundindo alhos com bugalhos. Tem um pastor aí mesmo, que foi, não sei se ainda é jogador de futebol, que fala, parece que um dia desses vai arrebentar as veias todas do pescoço. Mas fala, você está com raiva, com ódio. E outro dia o prato preferido dele foi o espiritismo. Quer dizer, o que é que um sujeito desse conhece de espiritismo? Pelo amor de Deus. Fala assim, levianamente, sem conhecer, sem saber nada. Vai falando só porque ouviu dizer. Eu tenho certeza que esse pessoal não entende, não sabe nem para onde vai o espiritismo.
acho que não sabem nem para onde vai o que eles pregam. Não é? E atacam a doutrina assim, sistematicamente. E como é que nós podemos responder? No bate-boca? Não. Divulgando a doutrina. Mostrando às pessoas que ela não é aquilo que dizem dela. Agora, há também setores no movimento espírita que dizem, o espiritismo não precisa de defensores. Precisa sim. Kardec defendia o espiritismo a todo transe. Quando alguém atacava a doutrina, ele saía em defesa da sua integridade filosófica, científica, ética. Ele fazia belos trabalhos na Revista Spirit, que ele fundou e manteve de 1858 a 1869, até 31 de março, quando ele desencarnou, e ele combatia mesmo, replicava à altura. Então ele deu um exemplo. Aqui no Brasil, vários espíritas também se manifestavam contra os ataques, principalmente dos religiosos. Mas até hoje, depois de mais de um século, continuam atacando a doutrina espírita. Por que isso? Que mal nós fazemos a esse povo? Por quê? Nós nunca saímos daqui para atacar ninguém, né? Por que fazem isso? Será que tem medo? Será que tem medo da doutrina? Eu acho que é isso que funciona, é por aí mesmo, viu? Parece que tem medo. Porque, e dizem que, e falam cobras e lagartos da gente. Mas pintam horrores. Como se nós fôssemos assim, um bando de irresponsáveis, de doidos, de exploradores, qualquer coisa dessa por aí. É essa a imagem que eles querem passar. E que nós estamos mancomunados com os demônios. Ainda tem mais essa. Nós estamos mancomunados com o demônio. Entre aí. Doutrinário aqui é tratamento. Então vocês têm que ouvir de qualquer maneira, gostam ou não gostam. Vocês têm que me engolir. Eu estou falando isso para os espíritos, não é para vocês não, viu? Então, eles têm medo. E olha mais, todas as correntes protestantes, todas as seitas protestantes, convergem geralmente seus discursos para a doutrina espírita. Mas é o tempo inteiro. A gente liga domingo de manhã, sabe, aquela ladainha e aquela... Já não tem mais graça. Mas o povão está ali, pensando que o espiritismo é isso. Tanto que, para vir ao centro, aí chega uma pessoa, meu marido está com um problema sério. Eu digo, traga. Ele não acredita. Ou então, assim, ele acha que é coisa assim para ignorante. Ou, ele acha que é coisa do demônio. Hoje mesmo uma pessoa me disse que está com um problema sério. Mas por que não vê? Ela é da carismática. E eu vejo como foi que ela ficou assim, tão destrambelhada, tão desequilibrada. Eu não sei, depois que ele deu para ir para esse negócio de carismática, que ela ficou assim, numismática. Eu não sei o que é que fazem lá, eu acho que bolem, sabe, porque com espíritos lá dentro, e não estão sabendo. É como esse pessoal que fica fazendo culto antepassado. É outro pepino, viu? Vamos fazer culto antepassado, Vocês estão evocando os espíritos. Aí os espíritos mistificadores, que a pessoa não entende nada. O que é que esse povo entende de espíritos, de mundo espiritual, de evocações? Não entende nada, às vezes nada, ficam coitados fazendo evocação. E os espíritos vêm e começam, são espíritos mistificadores. Jesus disse, os espíritos sopram onde querem. Então, eles estão em qualquer parte. E quanto mais evocados. Aí as pessoas entram em processos obsessivos.
Isso não quer dizer que eu esteja falando mal de religião nem doutrina nenhuma. Eu estou evidenciando um fato, porque vem repercutir aqui muitas vezes, outras vezes não. Entram pela medicação psiquiátrica, pronto. E aí começa a até criar uma dependência. É o famoso Lexotan, né? O dono desse laboratório deve estar bilionário, viu? E vai tomar Lexotan assim, longe. Todo mundo vai tomar Lexotan. Porque todo mundo está precisando de... estou precisando, eu preciso, senão eu não durmo. Senão eu não durmo. Não, eu não posso passar sem meu Lexotan. Né? Tem gente que fala assim mesmo. É incrível, mas é verdade. Aí, resultado, ela diz que não vem não, porque é carismática. Aí diz, mas por quê? O que é que ela faz? Qual é o juízo que ela faz lá de um centro espírita? Eu vou dizer, mas não se ofendam não. Quer dizer, só tem gentinha. Somos nós, a gente. Olha quanta gente, olha. Que aqui só tem gentinha. Você sabe, com aquele desprezo, né? Gentinha. Você sabe o que é, né? O que significa essa expressão, né? Quer dizer, aqui só tem gentinha, quer dizer, né? Pessoas sem nenhum valor, né? Sem nenhuma projeção social, lá da periferia. É isso que essa gente que frequenta o centro, na concepção dela. E de muita gente por aí. Muita gente pensa que... E tem medo. O medo de vir ao centro. É? Mas é essa ideia que fazem. Agora... Mas é isso, tem pai, tem painho, né? Principalmente painho, né? Não é? E aí tem medo de vir aqui. Olha, eu já disse uma vez, vou dizer uma vez, eu acho que nós é que devemos ter medo do povo que vem aqui, sabe? Porque nós estamos aqui numa boa, estamos tranquilos, né? Não é verdade? Eu um dia disse, eu lá na saúde, eu fui sozinho, cheguei antes de todo mundo, fiquei lá no salão de desobsessão. Mas que paz, que tranquilidade. Mas foi uma coisa assim tão bonita, de repente, e não mais que de repente, as pessoas começaram a entrar. Os médiuns e o pessoal do tratamento acabou com a paz. Mas foi tudo por água abaixo. E os espíritos fazem das tripas coração, não é? Para manter uma vibração, não é? Adequada a vários processos que estão aqui. Porque cada um aí tem a sua história. Cada caso é um caso. Então, isso é heterogêneo, né? Muito heterogêneo. E os espíritos têm que trabalhar, e muito para isso. E vejam só, num palco. E há centros espíritas que são muito assim, fechados, ortodoxos. Sala mediúnica, as pessoas só entram no dia da reunião. Quando acaba a reunião, limpam, fecham e só vão abrir na outra semana. Ninguém entra. Porque os espíritos faziam ionização, esterilização, limpeza do ambiente. Aqui não. Vejam que desafio nosso. E vejam o trabalho dos espíritos que estão aqui. Eles enfrentam, não é? Vou usar até um termo bem vulgar, uma barra tremenda. Porque se cada caso é um caso, não é? Cada caso é uma história. E que história! Que tem ligações no passado. Então, as pessoas vêm aqui, elas não estão sozinhas. Repare que Jesus, quando perguntou
ao obsessor de Gádara. Qual é o seu nome? Meu nome é Legião. Legião, à época romana, eram 300 homens. Será que eles estavam 300 espíritos? Olha, se a história de Gádara se repetisse, nós estaríamos com uma frequência extraordinária. Tem espírito saindo aí pela janela, não é? Mas então a pessoa não está sozinha, ela está acompanhada. Isso, vocês podem estar dentro de uma casa espírita, como pode estar no trabalho, como pode estar em casa, como pode estar em qualquer lugar. No plenário da Câmara, aliás, plenário da Câmara tem, né? Do Senado, em todo lugar. No hospital, hoje mesmo eu fui ao hospital, fui ver uma menininha, uma coisinha linda, 11, 12 anos, e com um tumor no cérebro. Mas a menina linda mesmo, meiga. E quando eu cheguei no corredor, tem uma ala de criança no Hospital São Rafael, né? Eu vi uma agitação, um burburinho. Mas eu estou tão acostumado a ver espírito que eu penso que é gente. Um dia desses eu vou pensar que gente também é espírito, viu? Você vê que a coisa... Eram os espíritos obsessores. É aí que a gente fala de processos kármicos. A gente tem que separar, como eu disse, o joio do trigo. Mas ali estavam crianças de 11 anos, 10 anos, com câncer. Uma estava com câncer na perna, que é uma doença que está infelicitando muita gente. É uma doença kármica por natureza, diga-se de passagem. E aí eu vi aqueles espíritos saindo, entrando e saindo dos quartos. Eu, que negócio é? Quando eu percebi, eram eles. Eles estavam ali com aquelas crianças. E aí há pessoas que não se conformam quando eu digo isso. Mas não é possível, e a lei de Deus? Não? Quando é que Deus... Como Deus pode admitir uma coisa dessa? Que perversidade! Uma criancinha, já com uma doença terrível, não é? Fatal, ainda assediada por espíritos obsessores. Há pessoas que dizem, não acredito, mas está lá. E Deus? Onde é que entra nessa história? Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Se ele não sabe como usar, problema dele. E geralmente nós não sabemos que quando nós estamos errando, nós não nos lembramos de Deus. A gente só lembra de Deus no resultado. Aí é Deus para lá, Deus para cá, e apela para isso, apela para aquilo, tal. Tanto que há pessoas quando estão doentes, elas recorrem a tudo. Não é isso? O desespero. Aí vai o candomblé, vai a messiânica, vem aqui o centro espírita, vai a carismática, vai para tudo quanto é canto. Isso é natural? É, sim. É normal fazer isso? Claro. A pessoa quer o bem-estar do seu parente, né? Do seu amigo, do seu ente querido. Mas por que que nós só buscamos quando sofremos? De sã consciência, vamos admitir, a maioria das pessoas que vem à casa espírita, vem porque está sofrendo alguma coisa, não é? Não digo vocês, ou digo, não é verdade? Diz, eu adoro o centro espírita, eu vou lá, não estou sentindo nada, mas vou lá porque eu adoro, e lá eu gosto, me sinto bem. Raramente isso acontece. Toda regra tem suas exceção ou exceções. Mas normalmente a pessoa só procura quando está precisando, não é? Eu mesmo não estava precisando, porque eu não estava, na época não tinha doença, quer dizer, tinha, mas não sabia, não é? Ela sempre está aí conosco. Mas eu vim mais porque eu fui despertado intelectualmente para a doutrina espírita. E depois, então, foi que as coisas foram acontecendo, as doenças e tal. Aí eu fui aceitando, ou melhor, eu fui compreendendo
Eu fui entendendo o porquê da dor, do sofrimento. Porque ninguém sofre em vão. Por que o obsessor vem e atormenta a pessoa, leva ao desespero, leva ao desequilíbrio, às vezes leva até à morte, pode levar até ao suicídio? Por que ele faz isso? Ali é o demônio que Deus pôs ao encalço da humanidade para castigá-la? Para levá-la ao desespero, à loucura? Não. Ali é o fruto das nossas posturas na sociedade, em vidas passadas ou nesta vida. Porque muita gente só pensa na vida passada e nesta aqui. E aí que se diz, aqui se faz, aqui se paga, né? É um provérbio popular que tem suas razões de ser, tem seus motivos. Aqui se faz, aqui se paga. Ora, pode-se também pagar do outro lado da vida. Eu nem admito esse negócio de pagar, que parece um débito que nós contraímos, né? Nós não contraímos débito nenhum. É uma questão de ação e reação, causa e efeito. É assim que funciona. E funciona de uma forma lógica, racional, né? Coerente. Embora a maioria das pessoas não se conforme com a dor, nem com o sofrimento, mesmo os espíritas. Já me perguntaram, mas você tem medo? Você tem medo da morte? A propósito, vocês têm medo da morte? Tem, né? Tem. Não tem. Essa aqui não tem medo da morte. Então pronto. Não tem medo não? Não. Mas eu acho que a maioria aí não tem medo da morte, não é não? Porque todo mundo ficou calado. Quitar-se te consentir evideto. Quer dizer, quem cala, consente. Aí me perguntaram, você tem medo da morte? Olha, é uma pergunta, né? Parece que bota a gente na parede, né? Eu disse, eu não sei. Né? Embora ela se repita vida após vida, você sabe que pouco nós guardamos do transe, do trespasse, como chama. Nós não guardamos muita, e com certa nitidez, ou deveria ser com muita nitidez, ou então com nitidez nenhuma, a nossa morte anterior a esta vida. Porque se nós guardássemos lembrança viva da nossa desencarnação anterior, ia ser um Deus nos acuda, né? É por isso que em certas sessões, eu não tenho aqui doutrinador, aqui nós não temos, quem doutrina são os espíritos, eles que doutrinam. Eu já vi doutrinador chegar assim, eu achei um absurdo, eu até chamei a atenção. Meu irmão, você vai se lembrar agora do momento da sua morte. Não já viu isso não? Você não já viu lá? Você agora vai se lembrar. Vejam só. O doutrinador não está sabendo que tipo de morte, né, aquele espírito teve. É um Deus nos acuda, viu? É um conflito, é um negócio sério. Você vai ter agora você vai, veja só que perversidade. Agora você vai, né, relembrar o que aconteceu dentro do túmulo. Eu depois chamei o cara e falei, minha cara, você é o quê? Você é masoquista, você trabalhou, você é nazista, é? O que é que você está querendo? Eu tenho que impactar. Não, não é assim não. Não se pode fazer isso. Por isso que nós nos esquecemos completamente. Daí o medo, porque a gente parece uma coisa nova e não é. Parece que não é, até mesmo os espíritas pensam assim. Porque parece que é alguma coisa que está acontecendo, vai acontecer pela primeira vez. Eu nunca passei por isso. As pessoas que não acreditam em reencarnação, principalmente. Não, mas a morte, não é não, a morte não é novidade não. A morte é um fato natural, quer queiramos, quer não, hein? Como o nascimento, quando a gente nasce para aqui, para a vida material, a gente morre para a vida espiritual. De qualquer maneira, o corpo é um sarcófago. Não parece um sarcófago? A morte é isso. Agora,
Houve, através dos séculos, né, informações a respeito da morte. Aconteceu também que apareceu um grupo que era o dono da morte, né? Manipulava. Você quer morrer bem? Então venha para cá. Por isso que aqui na Bahia teve um movimento chamado Cemiterada. Não sei se vocês já ouviram falar nesse movimento. Cemiterada. Foi em 1836. 1836. As pessoas, alguns médicos sanitaristas, como o padre Rui Barbosa, Antônio Cardoso, Antônio Castro Alves, Antônio Cardoso Alves, que era sanitarista, baiano, muitos foram estudar em Paris. E lá eles tomaram, né, foram testemunhas de uma campanha que houve em Paris para destruir o cemitério de Saint-Étienne, né, quando fizeram de Montmartre e depois o Père Lachaise. E aí o Saint-Étienne foi demolido porque era no centro da cidade. Porque se convencionou que os cemitérios deviam ser construídos fora das cidades. E proibiram o sepultamento de corpos dentro das igrejas, capelas, igrejas. Só em caso assim, excepcional, como a capela do Palácio de Versalhes. Podia enterrar um rei, né, um nobre, não tinha problema. Mas as igrejas na cidade de Paris, como em várias partes da Europa, proibiram de enterrar os mortos porque estava acontecendo fatos assim bem estranhos. Diziam que energias, né, a decomposição, aqueles odores, podia contaminar as pessoas. No centro virava uma câmara de gás, fechavam, diz que muitas beatas morriam em função disso. E estava atentando contra a higiene pública. E aí aconteceu que aqui, esses médicos, quando vieram de Paris, entraram, né, começaram a combater os sepultamentos nas igrejas. Que naquela época, nas igrejas, não havia bancos. Depois que apareceram os bancos. Então as pessoas ficavam em pé ou sentadas sobre os túmulos, né? Tanto que tinha uma expressão que dizia assim, os vivos pisam nos mortos, porque ficavam ali. Aí o governo proibiu o sepultamento e privatizou, veja só, 1836, essa história é velha, de privatização, viu? Privatizaram o cemitério, o único cemitério que tinha aqui, que era o Campo Santo, na chamada Estrada do Rio Vermelho, que hoje ali é a federação, né, por ali. E aí privatizaram, né? Não sei se foi Dom Fernando Zero, que tem zero primeiro e segundo, né? Deve ter sido algum Fernando. Privatizaram o cemitério do Campo Santo. Para que fizeram isso? E proibiram o sepultamento. Por quê? Aí as irmandades entraram em pé de guerra com o povo, porque pagavam uma fortuna para a pessoa ser sepultada, ter o corpo sepultado dentro da igreja. E então tinha um mapa. É igual no teatro, quando a gente, né, a gente não escolhe o lugar, tinha um mapa. Perto da porta principal era um preço. Aí lá vai. Olha, eu sei, quando chegava no altar-mor, já estava lá para mais não sei quantos 1000 réis. Mas, e também tem uma coisa, os altares laterais também eram disputadíssimos pelo povo que queria estar já um pé já no céu. Né? O altar-mor já era, né, praticamente o céu. Gastavam fortunas com isso. Pessoal classe, né, classe A, né? Pessoal rico, os milionários. Os pobres não tinham, não. Tinha que ser no adro da igreja e assim mesmo pagavam. Ficava contemplando lá os ricos entrando no reino de Deus. E eu então nas encostas perto das igrejas. Mas ninguém queria. Tanto que o cemitério foi construído, esse do Campo Santo, ficou vazio. Aí o governo terceirizou, né? Como se chama?
Para que ele foi fazer isso? No dia 26 de abril de 1836, quando foi promulgada a lei, né, privatizando o cemitério, houve uma revolução. Eles não sabem disso. Foi a cemiterada. Então o povo se reuniu na Praça da Sé. E aí desceu assim a misericórdia, com slogans, né, gritos. Estão acabando com a religião católica, o povo está revoltado, nós queremos os nossos corpos sepultados nas igrejas. E aí foram direto para o escritório da empresa encarregada de administrar o cemitério. Rebentaram o escritório todo. Beata, tudo, Beato, né? Beócio não, Beato, tudo. Aí arrebentaram tudo. E invadiram o palácio do governo, exigindo que a lei fosse anulada. Não é que o governo anulou mesmo? Mas mesmo assim, eles marcharam para o cemitério do Campo Santo. E não ficou pedra sobre pedra. Arrebentaram o cemitério todo. Demoliram a capela. Mas fizeram um estrago mesmo no cemitério. A polícia não mexeu a PM da época, não deu um pio, ficou tudo olhando. Porque estava todo mundo revoltado, inclusive a polícia. Que o pessoal não queria perder aquela chance de estar às portas do céu. A maioria não queria. Aí, resultado, arrebentaram o cemitério todo. Foi aí que o cemitério passou para ser administrado por uma irmandade, como todo mundo sabe, e depois apareceu de Quinta dos Lados, que também é administrado por várias irmandades. E o governo está esquecido de privatizar o cemitério, que eles estão privatizando tudo. Eu acho que o único que está escapando mesmo é o cemitério. Se essa história chegar aí fora, eles vão terminar, vamos privatizar o cemitério, que a morte é muito lucrativa, dá lucro. Vocês sabem dessa? A morte dá lucro, desde o hospital até a funerária. Hoje em dia, vocês têm que gastar uma fortuna para morrer de uma forma mais ou menos digna. É verdade. Não é ou não é? Eu já visitei todos os hospitais da Bahia, eu já vi coisas incríveis. Pessoas no corredor de um hospital morrendo ali. O pessoal passava assim, ó, nem estava ligando. Por quê? Era hospital público. Mesmo hospital pago. A gente tem que dar, eu estou fazendo uma denúncia aqui de público, tem que dar uma gorjeta, porque eu dei, por isso que eu estou dizendo, para poder ser tratado melhor o doente. Então a morte é uma indústria. Em todos eles, para o seguro, para o hospital. O pessoal da anestesia. Negócio de doido. A indústria da morte. Talvez seja. O governo ainda não descobriu, graças a Deus, privatizar o cemitério. Também ia ter outra cemitério, eu tenho impressão. Ia ter outra revolução, as beatas iam para a rua. Está precisando privatizar. Privatizam tudo, um dia desses estão privatizando o cemitério. Então a morte tem seu preço. As pessoas têm medo dela. Aquelas que têm medo já quando o parente entra no hospital. O medo começa dali. Mas não é o medo da morte, não é de quanto ela vai custar. Qual será o prejuízo aí? É um negócio, olha, um negócio sério. Tem gente que desencarna e tem faz um plano, né? Tem um plano e paga mensalmente.
Eu mesmo pago, eu e Lúcia pagamos há muitos anos nosso caixãozinho, tudo direitinho, bonito. Tem até ônibus para vocês. Mas eu estou quase desistindo, sabe por quê? Porque meu sogro desencarnou e até hoje minha sogra está atrás de ressarcimento do que ela pagou a mais. Tem mais de 2 meses nessa pendenga. Mas eu acho que eu vou continuar a pagar, porque não para não dar trabalho, não é? Porque isso é uma coisa inevitável. Vocês não fazem enxoval quando as crianças vêm ao mundo? Não preparam tudo bonitinho, não é? O enxoval, berço, aquela coisa toda. Pois é. A gente tem que encarar a morte como um renascimento. É difícil, porque cercaram a morte de todo um ritual, não é? E antigamente era pior. Eu não estou muito velho, mas eu alcancei, por exemplo, aqui em Salvador não havia muitos edifícios, e o pessoal, quando desencarnava alguém, botava uma coroa na porta, não é? Quando a gente passava, tem gente que passava e atravessava a rua para não passar, fazia assim, ó. Pena que o desencarnado ia sair pela porta fora e pegar ela. Né? E aí colocavam assim, cortinas pretas. Era uma coisa séria, uma coisa mórbida, terrível. Melhorou muito, mas não deixa de atemorizar as pessoas. Ainda é, né? No interior também. Olha, o luto é o seguinte, tem uma história aí que fala o seguinte, que é uma coisa muito antiga. Aquele tempo não existia energia elétrica, nada. E os sepultamentos eram feitos à noite. Então o pessoal saía do cemitério e ia para casa. E vestiam preto, porque na escuridão, se o decujo, né, quisesse acompanhar, não encontrava, porque estava tudo escuro. É uma das histórias sobre esse problema do luto. Né? E as pessoas têm medo, pânico, né? Uma certa feita mesmo, eu fui a um velório de uma pessoa, uma senhora, eu nem conhecia, eu conhecia mais a sobrinha dela, uma sobrinha. E aí eu fui. E sempre me convido para fazer assim, quando não tem missa, ou então depois da missa, né? Porque não custa nada, né? Ninguém sabe. Né? Pode acender uma vela a Deus, né? Aí, de repente, está lá uma senhora, já bem idosa. E eu estou também, está todo mundo ali olhando para ela. E aí daqui a pouco ela abre a boca. Foi assim. Aí vem um parente, pega um lenço e aí amarra aqui. Quando acabou de amarrar, deitou, ela deu. Eu não sei como ela conseguiu, não sei como aconteceu aquilo. Ela abriu a boca com tanta força e deu uma espécie de arroto. Não sei se eram gases presos. Eu sei que não ficou um. Até eu também, que eu fui levado. Eu esbarrei lá fora. E agora para voltar, como é que volta? Isso é verdade. Até hoje ninguém me explicou o que aconteceu. Aí o pessoal foi voltando devagarinho. Ela está morta, está morta. Então tá lá. Eu digo, agora você amarra bem amarrado isso aí, porque da próxima vez não vai ficar um aqui, viu? Vai e não volta mais. Até hoje eu estou procurando explicação para isso. Porque a gente fica naquele ambiente assim, não é? Que cria um ambiente assim de, sei lá, tenso, não é? Principalmente quando há choro, com a pessoa chorando, aquela agonia toda. Eu falar em morte, eu me lembro de doutora Sônia, sempre conta isso, que aqui é um caso verídico mesmo. Doutora Sônia, ela frequenta aqui toda quarta-feira. E aí ela combinou com o marido dela para ir a um sepultamento de um amigo dele. Pessoa muito querida e tal. Ele diz, olha, Sônia, você faz o seguinte, você vai na frente, que eu estou resolvendo os problemas, que depois eu vou. Ela aí foi.
E toda, ela é loura, toda, né, vistosa, bem vestida e tal. E aí ela tinha 2 velórios. Ela não sabia que era, pensou que era o de cá e foi, entrou. E para prestar uma homenagem assim ao morto, ela ficou de junto e tal. Daqui a pouco eu falei, não posso ver uma coisa dessa, eu dou para chorar. E aí deu para chorar. Chorou para se acabar. Enquanto isso, a viúva, o pessoal, todo mundo olhando assim para ela, quem é essa loura? Né? Não era do Tchan, né? Ela estava lá, chorando, se acabando. Quando ela olha, tá o marido dela, Sônia. Ela, quem é? Sônia. Aí quando ela vê, o defunto é o outro. Ela estava chorando, o defunto é errado. Até hoje ela dá risada com esse negócio. Dia de quarta-feira, ela frequenta aqui às 4. Então a morte, tem muitas coisas pitorescas a respeito da morte. Eu mesmo estou escrevendo agora um trabalho, eu estou fazendo um trabalho de transparência, o nome é Morte, uma história sem fim. Esse trabalho são 200 e tantas transparências. Eu vou até fazer esse trabalho aqui com o pessoal lá para maio, quem quiser. E eu estou contando a história da morte, desde a pré-história até o nosso tempo. Mas é uma história assim, feita de lances tenebrosos, terríveis, como também pitorescos. E aí, às vezes, até enigmáticos. Por exemplo, uma múmia que foi descoberta entre as ruínas de templos dos maias, em que no estômago da múmia tinha uma imagem parecendo a mãe de Jesus. É incrível mesmo. Ninguém sabe como. Isso é a previsão da mumificação dessa pessoa, dessa criatura, é antes de Jesus. Então são coisas assim estarrecedoras. E a conquista da América Espanhola, olha, são mais ou menos 15 transparências sobre a conquista, a verdadeira história, escrita em 1462. É um arraso. Eles pegavam as crianças, vejam só, pegava aqui criança viva, 3 anos, 4 anos, pegava aqui, cortava ao meio, em 2 partes, e dava para os cachorros. Quem conta isso é um padre espanhol, presenciou tudo, e quando chegou na Espanha, ele contou, quase ele ia para a fogueira, porque é a época da Inquisição. Coisas assim terríveis foram perpetradas contra os autóctones, os habitantes aqui da América Espanhola. Então a morte tem a sua história. E que história? Eu pretendo trazer em maio para vocês. Da fogueira? Da fogueira. Mas são vários casos, são casos assim escabrosos que às vezes eu me sinto mal em contar, sabe, para vocês. Como o homem encarou a morte através da história. O medo era de uma forma assim, alucinada. É pânico, não era medo. E isso foi transmitido nas gerações. E chegou também ao nosso tempo. Tanto que as pessoas, além do medo, querem burlar a morte. Então há casos de preservar cadáveres em nitrogênio líquido, para quando descobrirem a cura daquela doença, que vitimou aquele indivíduo, ele sair do nitrogênio, está super congelado, descongelar e aplicar nele o remédio. Veja só. Eu não sei se isso é ignorância, ingenuidade, burrice. O homem leva assim a um ponto, né, quase que extremo, essa necessidade da imortalidade no corpo. Os elixires de rejuvenescimento, né? A operação plástica, isso é válido, sim, é uma questão de autoestima, tudo bem. Mas nós não podemos burlar a morte. Não adianta. Se você já acha que isso é uma fatalidade, tudo bem. Ninguém foge dela, né? E às vezes nós já paramos assim para pensar sobre a morte. Não é brincadeira, né? É difícil. É muito difícil.
Mas, já que nós vamos morrer em paz, como Chico Xavier. Chico Xavier ia num avião de Uberaba para São Paulo, para um congresso, ele foi convidado, e aí o avião pequeno, aquele, parecia uma cadeira de balanço voadora, né? O avião começou aquela turbulência, sobe, desce, aí Chico começou a gritar, nós vamos morrer. Chico Xavier contando, e o povo todo atrás, né? Se ele está assim gritando, é porque a coisa vai, né? Eu sei que um ficou se segurando no outro assim, ele disse, vai morrer. Aí disse que apareceu Emmanuel, disse, mas Chico, que é isso? Os outros aí, as pessoas estão aí, se estão vendo você assim, avalie, né? Não, foi Chico Xavier. Foi Chico. Aí ele disse assim, mas eu estou com medo. Ele disse, está bem, eu estou meio de morrer. Fiz, morra, mas morra com educação. Então, se Chico Xavier chiou, avalia a gente, né? Não? É o que eu tenho a dizer, eu não tenho medo da morte. Acontece o seguinte, é que às vezes na hora você não está nem percebendo o que está acontecendo. Eu conheci uma pessoa que eu nunca vi ninguém ter tanto medo da morte como ela, meu pai. No final ele pedia para morrer. Deu um infarto na veia mesentérica, irrigou o intestino, apodreceu tudo. Dores lancinantes. E ele pedia para morrer. Então depende, cada caso, no caso de obsessão, é um caso. E ninguém morre de uma forma, né, parecida com o de outro. Cada um tem sua maneira de morrer. A gente levando em consideração esses aspectos morais, éticos. Né? Eu sei que a conversa da noite não foi muito bem, não é? Mas nós estamos falando de uma coisa muito importante, que afinal de contas, o que nós deveríamos ter medo não era da morte, é do que nós fazemos aqui. Porque pelo que nós fazemos, os mortos nos perseguem, chamados obsessores. Não é? Eu acho que a gente devia parar um pouquinho e reformular nossa vida, nossas atitudes na sociedade. Tentar uma renovação, mas uma coisa objetiva, prática. Porque nós já temos condições de pensar, bom, eu não devo agir assim, porque eu estou criando problema para mim e para outrem. Nós já temos essa capacidade. Nós temos condições de dimensionar nossas atitudes sociais. E é por aí que nós vamos evitando a obsessão. Que o obsessor é alguém que desencarnou com ódio da gente, com ressentimento, com mágoas. Tem lá seus motivos. Então vamos evitar a obsessão, agindo de uma forma mais coerente dentro da sociedade onde nós vivemos. E feliz desencarnação para todos.